Nossa senhora, a gente vendia carro com câmbio automático. O câmbio automático da PSA ele não funcionava. L4. O L4, esse é conhecido. Um terço quebrava na garantia e os 2/3 outros quebravam de 3 a 6 anos depois. E a gente sabia. O câmbio AL4 usado nos carros da Peugeot, da Renault e da Citroën virou quase uma lenda. Isso porque muita gente fala que é bomba, que não presta, dá problema e ninguém deveria ter comprado. Mas e agora? Será que a culpa é mesmo do câmbio ou a montadora escondeu algum segredo que não queria que os clientes que comprassem esses carros soubessem? Esse cara aqui foi presidente da Citroën e ele vai mandar a real o que acontecia nos bastidores dessa montadora. E também vai revelar mais segredos que eu particularmente não acreditei e fiquei de cabelo em pé. Então assiste comigo até o final e tire suas próprias conclusões. Eu tenho certeza que você vai se surpreender bastante. Mas antes, já se inscreva nesse canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Eu aprendi muito trabalhando com eles, mas o que acontece é que eu só podia trabalhar com a Citroën. Então eu tinha a minha rede, eu era presidente da Citroën, eu tinha a minha rede que tinha umas 35 concessionárias e eu tinha um francês que veio para cá, que acompanhava tudo que eu fazia, etc. Mas eu estava travado com outras marcas e eu queria crescer com outras marcas. Então, em 2007, eu decidi sair. E quando você decide sair de uma empresa, uma marca num país, ela vive os seus lançamentos. Eu tinha que lançar um sedã, que era o C4 Palace na época, assim que a gente chamou ele. Nossa, esse carro aqui eu achava ele muito da hora. E hoje é uma lasanha barata que ninguém quer. Em agosto de 2007. Então, eu falei, eu quero lançar esse carro e sair. E eu trabalhei 1 ano preparando o lançamento do carro, de meados de 2006 a 2007. Eu lancei o carro. O carro foi um sucesso na época. Na época, vendia 5.000 Corolla por mês, 5.000 Civic por mês, 3.000 Vectra por mês. Não era Vectra, era o... Já era o Cruze? Era o Cruze, 3.000 Cruze por mês. E o resto vendia 500 Megane Eu acho que sedã. em 2007 ainda era Vectra. 3.000. E ainda quem comprou esse Megane deve ter se arrependido muito. Ou carrinho para dar problema esse, viu? Era Vectra ainda. 2007 ainda era. Acho que o Cruze é de 11, 10 ou 11, né? Aí eu lancei o carro e a gente vendeu 1.500 por mês e foi um grande sucesso na época. Avisei a Citroën que eu queria sair, pediram para eu ficar até o mês de maio, o tempo de eles colocarem alguém. Em maio de 2008 eu saí. E aí, na época, eu falei, bom, eu quero ir para a China. O mercado chinês é um mercado interessante. Antes, deixa eu só falar assim, como você saiu tendo, sei lá, você tinha metade das concessionárias, Citroën eram suas? 40%. 40% do volume. Como que sai? Fala assim, saí, continuo com as concessionárias e o continuo. pessoal não ficou assim, ó? Eu continuo com as concessionárias e eles colocaram um francês para tocar as vendas. E as concessionárias continuavam? Continuaram. E mesmo se você indo atrás de outra marca, tendo 40% das concessionárias, eles não olharam torto e falaram assim, esse cara aí... Não tanto. O torto veio um pouco depois, eu vou te contar. Se até o cara que tinha 40% das concessionárias da Renault e da Citroën abandonou, é porque tinha coisa escondida aí, hein? Essa história tá ficando cada vez pior. Aí, o que aconteceu é que a China, e eu posso falar horas com a China sobre você, mas a China é o seguinte... Mercado do automóvel da China, em 1990, era 1 milhão de carros. 1 milhão. No ano 2000, era 2 milhões, que é o nosso mercado. Em 2007, 10 milhões. Em 2015, 16, 20 milhões. E hoje é 27 milhões. Geométrica o negócio. O negócio é... Passar de 2 para 10 em menos de uma década, nunca o mundo tinha visto isso. Mas eu sabia, na época, em 2008, o mercado já fazia 7, 8 milhões, eu sabia que a China ia chegar a 25, 30 milhões de carros, era uma questão de tempo. Então, eu fui para a China, eu fui 10 vezes em 1 ano, e eu visitei todas as montadoras chinesas que fabricam carro. Todas, sem exceção. Eu visitei a Great Wall, BYD, Geely, JAC, Changan, SAIC, todas. Eu visitei todas. Ó, só montadora top, hein? E quando você decide escolher trabalhar com uma marca, o mais importante não é a gama de produto atual que ela está vendendo, porque os carros mudam a cada
4, 5, 6, 7, 8 anos. O mais importante é o produto futuro, ou seja, eu fui no R&D de todas essas marcas, todas, para ver os produtos futuros que eles iam lançar em 2010, 2011, 2012, 2013. Porque o carro, você, em 2008, 2009, você já sabe o que você vai lançar em 2012. Aqui eu tenho que concordar com ele. Os carros da Renault, da Citroën e até da Peugeot melhoraram muito de uns anos para cá. E importante é as pessoas com quem você vai trabalhar. Porque as pessoas não mudam, os carros mudam, e o espírito da empresa não muda. Você tem empresa arrogante, você tem empresa simples, você tem empresa que você pode confiar, você tem empresa que você não pode confiar, você tem empresa que mente, principalmente na China, você tem empresa que é honesta. Por exemplo, eu me lembro, eu era importador da Jaguar, e quando a Jaguar lançou um modelo novo, em 1998, o presidente da Jaguar, que é um cara que chamava Nick Schill, que depois foi número 2 da Ford no mundo, e ele era presidente da Ford no México antes, e eu me dei muito bem com ele. Eu gostava muito dele. E ele, publicamente, no lançamento do carro, que foi na França, ele falou para os concessionários do mundo inteiro, ele falou, eu quero pedir desculpas pelos produtos com má qualidade que a gente vendeu para vocês no passado. Vixe, é loucura. O cara vai lançar um Jaguar, que cá pra nós é caríssimo. E me fala uma dessa pra galera toda. Me desculpa a merda que eu vendi pra vocês. Se é eu que falo isso, eu não vendo é mais nada. Bom, eu trabalhava com francês. O francês nunca vai admitir que o produto dele tem problema de qualidade. É você que não percebeu, não sentiu. Mas assim, nunca, mas nunca, em 20 anos que eu trabalhei com os franceses, um francês chegou para mim e falou, desculpe, eu mandei um carro com qualidade ruim para você. E olha, eu tenho cada história. Estamos prontos para ouvir. Nossa senhora, a gente vendia carro com câmbio automático. O câmbio automático da PSA, ele não funcionava. L4. O L4. Esse é conhecido. Eu tive um Sandero com uma porcaria de um câmbio desse, o temido AL4. E adivinha só, essa bomba estourou na minha mão. Eu consertei ele e não ficou barato. E depois de 2 anos, deu problema de novo. 1/3 quebrava na garantia. E os 2/3 outros quebravam de 3 a 6 anos depois. E a gente sabia. Então a gente entregava o carro e falava, esse cara... É assim, tem 2 tipos de clientes que tinham esse câmbio. O que já tinha tido problema e o que ia ter. E sabe por quê? Sabe de onde vinha? Refrigeração do câmbio. A Renault decidiu colocar um radiador embaixo, tinha umas reiuras para refrigerar o câmbio, e a PSA, como vende carro na França, falou, não precisa. E os câmbios esquentavam, e depois de 2, 3, 4, 5, 6 anos, todos pifavam. Você acha que isso que fez a Citroën degringolar aqui? Porque quando você saiu, se não me engano, tinha quase 3% de share. Não, foi outros fatores, eu vou explicar já. Então... Mas isso ajudou. Uma pergunta que eu quero fazer para você da China. Você falou que foi em todas as fábricas. Todas. Por que você escolheu a JAC, Então. não a BYD, não a Dongfeng, não a SAIC, enfim, não a Chery? Eu não vou falar das outras, porque não é muito ético falar das outras, mas eu podia te contar cada história. Das outras. O cara, você vai fazer um test drive, o cara escolhe o carro. Fala, não quero andar naquele. Não, aquele não pode. Por que não pode? Não, aquele não pode. O pessoal fala muito em trambique em oficina, que vai comprar carro novo para não ter dor de cabeça, mas o trambique já começa no test drive das próprias montadoras. Aí eu ia numa loja fazer test drive numa concessionária, o chinês da marca ia comigo, e ele falava chinês, mas eu tinha tradutor, e o chinês falava, não, fala que não pode. Você não tem ideia. Mas aí, me diz a real, você conhece alguém que já se lascou com esse câmbio AL4? E você já teve um que te deu dor de cabeça? Ou tem um até hoje e nunca deu nada? Coisa que eu duvido muito. Já deixa no comentário que eu quero saber a experiência de vocês. E por hoje é isso, valeu e tchau, obrigado.